Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar da tão temida Kali Yuga. Alguns vídeos atrás eu fiz um comentário ali no meio do vídeo que gerou uma certa polêmica. Eu falei que o mundo nunca esteve tão bem, um monte de gente foi lá comentar: imagina, você tá louco, Léo, da onde você tirou isso, que o mundo nunca tá tão bom, olha como que tá o mundo. Então vamos falar um pouquinho da história da Kali Yuga e vamos falar um pouquinho de como tá a nossa percepção do mundo atual e por que que a gente tem essa percepção. Então, pra gente começar a entender, vamos entender o que que é essa tal de Kali Yuga. Os hindus dizem que nós vamos viver 4 grandes eras e uma dessas eras seria a era de Kali. Não a deusa Kali, que está tão ligada ao feminino, à destruição de egos, às renovações, mas a um demônio também chamado Kali, e que esse demônio seria o regente dessa era que traria um monte de catástrofes para a humanidade. E aí justamente essa era de Kali Yuga seria uma era de quase um inferno na Terra, onde a mentira reinaria, onde a moralidade não existiria mais, onde uma série de coisas ruins iam acontecer, onde nada mais que tivesse valor teria valor novamente, onde a mentira sobreviveria às grandes verdades, onde a ascensão financeira seria muito mais importante do que os valores da humanidade. Então, assim, uma série de coisas aí que a gente reconhece ainda no mundo de hoje que tem a ver aí com esse conceito de Kali Yuga. Então, como eu disse, vão existir 4 eras segundo o hinduísmo. A primeira, a Satyuga, que seria a era de ouro, a era que a humanidade alcançou seu ápice de sabedoria, seu ápice de filosofia, seu ápice de valores morais, seu ápice espiritual. Então foi onde a humanidade se desenvolveu e gerou os grandes pensadores, as grandes conquistas humanas em termos de capacidade espiritual. E aí nessa era, na Satyuga, seria uma era também que todos os seres seriam ricos, todos os seres seriam puros, todos seriam evoluídos espiritualmente. Então dentro do hinduísmo essa seria a grande era, a era de ouro. A segunda era se chama Treta Yuga, ou seja, a era de prata. Já seria uma era que não seria igual a de ouro, mas ainda seria muito boa para a humanidade, grandes pensadores, todo mundo ainda muito bem, saúde, científico, de dinheiro. Seria uma era, então todo mundo ainda estaria bem, mas já começariam a aparecer os primeiros sintomas de uma derrocada, meio que ainda velados. A terceira era seria a Pari Yuga, que seria uma espécie já de idade do bronze. Já seria aquele momento em que a humanidade começa a demonstrar claramente seus sinais de queda, mas ainda não seria o nosso grande inverno, seria uma espécie de um outono, onde as folhas estão caindo e o anúncio de que o inverno da humanidade está chegando, e aí sim chegaria o inverno da humanidade, que é a Kali Yuga, que seria o grande inferno na Terra. Bem, para os próprios hindus não existe um consenso de quando essa Kali Yuga vai acontecer ou se ela já está acontecendo. Existem linhas que acreditam que ela já aconteceu, que a gente já passou pela Kali Yuga e que agora nós estamos vivendo o início de uma nova Satyuga, ou seja, uma nova era do ouro. A nossa ciência começou a resplandecer novamente, as informações estão chegando a todo mundo, então isso seriam sinais de que a gente está voltando a uma Satyuga e que a humanidade vai voltar a ser rica espiritualmente, moralmente e também materialmente. Mas ainda existem aqueles que dizem que a Kali Yuga está acontecendo nesse exato momento e que a gente nunca viveu uma crise moral e crise financeira tão grande na história da humanidade e justamente agora que nós estamos vivendo um grande inferno na Terra. E ainda, obviamente, tem uma terceira via que diz que a Kali Yuga ainda não começou e, na verdade, eles teriam uma data para ela começar que é muito lá para frente. Tem mais uns 20 mil anos aí para a Kali Yuga começar, então a gente, por enquanto, estaria sossegado, estaria na nossa era de prata ou era de bronze, estaria um pouco longe ainda dessa era infernal que se aproxima. Uma das tradições mais antigas diz que aproximadamente 5.100 anos atrás, quando Krishna desencarnou, lembrando que ele era uma encarnação de Vishnu, quando ele desencarna, esse demônio Kali toma conta do mundo e aí começou a Kali Yuga.
Existem ainda versões que dizem que dentro de cada yuga existem as 4 yugas. Então quando você está ali na Sat Yuga, que é essa yuga sagrada da Era Dourada, que você vai passar pela Sat Yuga dela, depois pela Idade de Prata dela, né, que é a Treta Yuga, depois a Dvapara Yuga, que seria a terceira de bronze, e aí teria a Kali Yuga dentro dessa de ouro, que aí transferiria a gente para a Era de Prata. Então uma espécie de um mini apocalipse ali dentro da Era, que transformaria a gente já na próxima Era, que seria a Era de Prata. Então ainda tem gente que acredita nisso e que está acreditando, por exemplo, que agora nós não estaríamos na Kali Yuga da Kali Yuga, mas estaríamos na Sat Yuga ou na Treta Yuga dentro da Kali Yuga, mas ainda não estaríamos no nosso pior momento. Essa é a galera que gosta mais de um apocalipse na Terra. Bem, e quais são os sinais de que a gente estaria ali na Kali Yuga? Então, de forma bem resumida, o que os textos do hinduísmo falam sobre isso? Começando dizendo que os reis que dominam a humanidade seriam corrompidos, que eles não governariam mais pela verdade e sim pela mentira, que eles cobiçariam a mulher do próximo, que a ética e a moral dentro de seus governos seriam totalmente corrompidas pela mentira, pelo dinheiro. Outros sinais muito interessantes seriam de que a gente cairia num período de grande infertilidade, de grande fome para toda a humanidade. Os impostos cobrados por esses reis chegariam a valores tão altos que ninguém conseguiria pagar mais esses impostos. Além disso, outros sinais seriam que todas as famílias deixariam de existir, o casamento seria só por interesse econômico, não teria mais nenhum casamento por amor. E aí a gente chega num ponto muito interessante, que esses textos que falam sobre a Kali Yuga dizem que a humanidade vai começar a morrer aos montes. Nós vamos morrer de fome, de guerras, de catástrofes naturais que vão matar a gente aos montes, e não só mortes pequenas e isoladas, mas coisas de milhões de pessoas, e que aí a gente vai passar por uma espécie de um expurgo na Terra. E aí no final desse período horroroso de mortes, de quase morrer todo mundo, a humanidade vai ficar minguada, restrita a poucos indivíduos. Aí o hinduísmo diz que um ser divino virá à Terra e salvará esses seres que ficaram para o final, esses seres humanos que sobreviveram a toda essa tragédia. Claramente a gente vê aí aquela questão mitológica que a gente vê em quase todas as religiões, de que a ideia propagada de que nesse momento de que a moralidade humana vai entrar num precipício, que o mundo inteiro vai estar em catástrofe, que as pessoas vão estar morrendo, uma espécie de salvador divino vai aparecer para salvar aqueles poucos escolhidos ali que permaneceram na Terra. E isso é muito importante porque a maioria das mitologias tem isso lá dentro, uma espécie de um grande herói ou de um grande salvador que vai vir salvar a humanidade no seu período mais escuro. E isso é um ponto muito importante porque isso é algo que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Hoje em dia a gente vive uma era em que a gente espera um grande salvador. A gente vê na política que nós não elegemos mais representantes, nós elegemos pessoas com a capacidade de ser um herói para nos salvar daquele grande inimigo que a gente elegeu. Outro reflexo disso são os filmes de super-herói fazendo tanto sucesso. Pode parecer bobeira, mas justamente essa projeção nesses heróis que têm poderes supra-humanos, que têm a capacidade de resolver qualquer coisa com esses superpoderes, nos dão uma espécie de um conforto de saber que se a gente tiver perdido, tem uma espécie de super-homem que vai salvar a gente dos piores pesadelos. E isso mostra exatamente como a gente está sendo programado hoje, como o nosso cérebro tem funcionado hoje com relação à nossa percepção de realidade. Hoje a gente percebe a realidade como algo extremamente devastador e que a gente precisa de um salvador externo para dar um jeito nisso. E isso funciona tanto para o campo material, com super políticos que salvariam a humanidade dos maus políticos do outro lado, ou com super espiritualistas que salvariam a humanidade da sua degradação moral, mas são tão degradados quanto a humanidade, ou dos super caras que falam sobre coisas quânticas ou coisas emocionais num nível absurdo que vão salvar você emocionalmente, te prometendo cura rápida em apenas uma sessão de todos os seus problemas psicológicos.
E tem muita gente, obviamente, que acredita nisso, e tem muita gente que está tão desesperada por esse entendimento de que, meu Deus, está tudo tão ruim, eu preciso buscar uma salvação miraculosa, que acaba caindo nessa e acaba muitas vezes caindo na mão de muito picareta. Então, dito isso, agora é hora de fazer uma provocação a vocês. Esse é o momento que nós vamos começar o momento reflexivo do vídeo. Eu quero que vocês pensem sobre o que eu vou falar e depois no final eu vou indicar um livro para vocês, para quem estiver realmente interessado em ler sobre isso, poder destravar algumas chaves na sua mente. Então, eu vou começar a provocar vocês sobre essa questão de será mesmo que o mundo está tão ruim hoje como teve antigamente? Será que isso é uma percepção nossa? Será que as coisas realmente pioraram? Ou será que isso é só uma forma da gente entender o mundo por causa de um gatilho psicológico que a gente tem? Como será que está a sua percepção com relação a isso? Será que ela é baseada em fatos ou ela é baseada em opiniões dos outros e crenças limitantes? Então vamos lá, vamos começar a trazer alguns dados para a gente começar a fazer algumas reflexões com relação a como está a nossa vida hoje na Terra. Pra vocês terem uma ideia, em 1960 a ONU ela começou a fazer um estudo sobre as médias de idade dos países no mundo. Naquela época, a média era de 52,5 anos. Claro que alguns países puxavam essa média muito lá para cima e outros puxavam essa média muito lá para baixo. O mais legal é que hoje essa média subiu de 52,5 em 1960 para 72 anos atualmente. Nós ganhamos 20 anos a mais de expectativa de vida, aí em torno de 50, 60 anos, e isso se deve principalmente pelos países mais pobres que conseguiram melhorar a sua qualidade de vida e subir sua expectativa de vida, porque os países mais ricos têm um aumento gradativo menor do que os países mais pobres. Ou seja, isso já é um apontamento de que as condições de vida, inclusive para os países mais pobres, melhoraram muito nos últimos 50, 60 anos e fizeram com que as expectativas de vida subissem. Se a gente for trazer para a nossa realidade, em 1960 a média no Brasil era de 48 anos. Hoje essa média chega a 75 anos. Olha o tanto que a gente melhorou em termos de saúde, em termos de expectativa de vida, em termos de qualidade de vida. Olha o quanto a nossa média subiu. Isso tudo, óbvio, é fruto da ciência, fruto do avanço da medicina, fruto do avanço da produção de alimentos. Hoje no mundo a gente tem o menor número de pessoas passando fome na história da humanidade, por mais que ainda seja um número grande. Lembrando que hoje, atualmente, na face da Terra, tem mais gente viva do que já teve em toda a história da humanidade. Outro fato muito legal da gente comparar é que até a Revolução Industrial muita gente vivia no campo, vivia da agricultura, e não era essa agricultura de hoje, com máquinas que ajudam, com capacidade meteorológica, com ciência ajudando a hora de plantar e tudo. Era um tentativa e erro durante muito tempo, até que nossos ancestrais aprenderam as épocas certas de plantar, e enquanto isso as pessoas iam morrendo. A fome sempre foi um fantasma que matou muita gente na história da humanidade, a ponto de praticamente toda a humanidade durante sua história ter trabalhado no campo para conseguir gerar comida para alimentar poucas pessoas. Hoje a gente tem muito menos pessoas no campo, porque desde a Revolução Industrial começa um processo migratório para a cidade e com menos pessoas, muito menos pessoas no campo, a gente consegue hoje alimentar muito mais pessoas no mundo do que a gente já alimentou em qualquer outra época. E essa parte é muito importante, porque até então a humanidade era muito frágil. Qualquer catástrofe natural, qualquer geada era capaz de provocar uma grande fome num país e causar morte em massa ou até imigração em massa. É o caso da grande fome na Irlanda, que fez com que vários irlandeses tivessem que fugir da Irlanda e ir para os Estados Unidos ou migrar para outros lugares, mas principalmente ali para a região de Boston, de Chicago, de Nova York, onde muitos irlandeses fugiram porque a população irlandesa estava morrendo de fome aos montes. Outra grande fome aconteceu de 1315 a 1317 na Europa, só por causa de uma primavera ruim. Isso causou uma fome que matou milhões de pessoas na Europa, o índice de crimes aumentou, o índice de infanticídio aumentou absurdamente. A Europa demorou de 1315 até 1322 para se recuperar de um ano de crise por causa de uma primavera ruim, e isso acabou gerando uma série de consequências que levaram até o século XV na Europa um monte de problemas com relação à plantação, à fome, à morte, a crimes. Isso afetou vários estados, inclusive a
a Igreja Católica. Hoje, se uma safra não tá boa, se uma safra não sai bem para um produtor, por exemplo, aqui no Brasil, um produtor de soja, ele tem 4 safras de soja, então se uma safra dele não der bem, ele ainda tem mais 3 para se recuperar. Isso era impensado antigamente. Uma outra coisa muito comum é que você tinha épocas para comer certas coisas só eram produzidas em outros países, você não poderia ter acesso. Hoje em dia, olha a facilidade que a gente tem, a hora que a gente quer comer, a gente pede comida, a hora que a gente quer comer alguma coisa, preparar alguma coisa especial, é só a gente ir no supermercado, comprar aqueles alimentos. A gente tem hoje uma comodidade, um conforto muito maior do que a gente já teve. Antigamente você tinha que plantar e esperar aquele negócio crescer, e aí torcer para não acontecer nada, para não vir nenhuma praga, nenhuma geada, para não vir nenhuma tempestade, porque você podia plantar, acontecer alguma catástrofe ali com a sua plantação e você ia passar fome, e às vezes você só ia ter a opção de comer uma coisa ou outra. Muito tempo, em períodos específicos, alguns países viveram só de batata, porque não tinha mais o que comer dentro do país. As pessoas viveram anos comendo batata, principalmente as pessoas mais pobres, porque não tinham nenhum tipo de opção. Hoje, se a gente pegar uma média ali na humanidade, as pessoas têm uma capacidade de conseguir adquirir alimentos diferentes ou ter uma dieta mais diversificada do que tinham antigamente. Claro que se eu fizer aqui uma comparação tecnológica do passado com os dias de hoje, é facilmente perceptível como nossa vida melhorou. Para vocês terem uma ideia, demorava uma semana para você subir de Santos para São Paulo a cavalo pela serra. Hoje de carro você demora 1 hora, vem ali no conforto do seu carro, seu ar-condicionado, ouvindo sua música. Isso é muito diferente do que era antigamente, que as pessoas precisam comprar um monte de comida, planejar uma viagem, ter uma comitiva inteira para subir a serra, para chegar aqui em cima e trazer mercadorias. Hoje um caminhão traz isso em 1 hora. Isso eu estou dando só alguns exemplos de como essa parte de logística também melhorou, mas aí você vai falar, mas Léo, e a crise moral, e essa parte financeira? Bem, gente, se a gente for pegar por crise moral e por parte financeira, o passado era muito pior. A gente pode lembrar das coisas que aconteceram em Roma, na Idade Média, coisas de crise moral extremamente complicadas, períodos de falência de países, períodos de grandes fomes, períodos de revoluções, porque o povo realmente estava morrendo, dizimado por epidemias. Lembra da peste bubônica, que matou em alguns países 60% da população? Foi uma peste que atingiu quase que o velho mundo inteiro, chegando até o Oriente. Lembre-se que a tuberculose de 1850 até 1950 matou 1 bilhão de pessoas, que a varíola matava 1 em cada 3 pessoas que eram infectadas, ou seja, tinha um índice de mortalidade de 30%. Hoje nós temos o tal do coronavírus que mata 1,5% das pessoas que são infectadas e a gente já está desesperado por causa disso. Imagina se fosse um vírus tão agressivo quanto foi a gripe espanhola ou foi a varíola no passado. Além disso, as tragédias que atingiam a humanidade antigamente, pelo pouco recurso tecnológico, eram muito piores do que hoje. É só a gente comparar tragédias como a inundação do Rio Amarelo em 1931, que matou de 1 a 4 milhões de pessoas, a gente nem sabe o número exato de tanta gente que morreu, e hoje uma inundação de rio não mata tudo isso de pessoas, mata muito menos. Por quê? Porque a gente conseguiu perceber como ele funciona, perceber a ciência por trás de inundação, tirar às vezes essas populações de área de risco e também começar a desenvolver tecnologias que são capazes de lidar com catástrofes naturais, como por exemplo os prédios anti-terremoto. Pega um país como o Japão, por exemplo, que tem terremotos toda hora, e vê se nesses terremotos o número de mortes é tão alto quanto foi, por exemplo, no Haiti, que é um país extremamente pobre. Quando teve aquele terremoto morreram 300 mil pessoas. O Haiti, por ser pobre, é um país que nunca teve preparação para esse tipo de catástrofe. Quando veio um terremoto igual aos que tem no Japão, ele foi um país que foi extremamente destruído. Então a gente consegue perceber, é palpável, o quanto esses avanços tecnológicos melhoram a nossa vida e fazem com que a gente tenha mais segurança, com que a gente possa viver melhor, com mais conforto. Claro, isso não é uma realidade para todo mundo no mundo, mas cada vez mais isso tem se tornado melhor. As pessoas mais pobres hoje vivem melhor do que as pessoas mais pobres há 100 anos atrás. Se a gente pegar outras histórias documentadas, como terremotos em Alepo em 1100 e pouco, outras catástrofes que aconteceram na história da humanidade, a gente vai ver que qualquer terremotinho matava muita gente, como nesse caso de Alepo, que matou 250 mil pessoas numa cidade.
Hoje em dia um terremoto raramente vai matar isso, com exceção desse do Haiti, que foi muito grande, mas com exceção desse é raro um terremoto da mesma magnitude matar tanto. Para vocês terem uma ideia, esse terremoto de Alepo que matou tanta gente, ele deve ter chegado perto de 7 pontos na escala Richter, não 9 pontos como foi aquele terremoto que gerou um tsunami lá no Sudeste Asiático. Bem, isso sem falar no avanço da internet, na capacidade que a gente tem de buscar informações, na capacidade que você tem hoje de estar assistindo esse vídeo aqui. Mas aí você deve estar se perguntando, então por que que as pessoas falam que a gente está vivendo num mundo tão ruim? Ou por que eu tenho essa percepção de que a gente está vivendo num mundo tão ruim? Bem, primeiro porque a gente tem uma percepção de que muitas doenças mentais estão aparecendo, em de que a humanidade parece que emburreceu, e isso parece que tem vindo à tona principalmente por causa da internet. Bem, para vocês terem uma ideia, tem um estudo da Universidade de Oxford que ela pegou 397 indivíduos romanos e foi pesquisar a causa da morte desses indivíduos para tentar ver como é que era o estilo de vida, do que as pessoas costumavam morrer, e ela se surpreendeu porque dos 397, 99 indivíduos, ou seja, quase um quarto, 25% desses indivíduos morreram assassinados ou de suicídio. Ou seja, eles começaram a perceber que a questão do suicídio sempre foi uma questão presente na história da humanidade, assim como o assassinato. Imagina hoje, de cada 4 pessoas que você conhece, uma se suicida ou morre assassinada. Esse era o índice em Roma, que era considerado o momento mais civilizado da história humana naquele ponto. Hoje a gente tem índices de homicídio muito mais baixos do que isso. O estado de São Paulo hoje chegou com um índice perto de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, olha a proporção que isso tomou com o tempo. Mas o que acontece hoje é que a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais acesso à mídia. Então aquele assassinato que no seu bairro ou na sua cidade, ele é tão mais raro do que era antigamente, que ele chama tanto a atenção que a mídia vai lá e todo mundo noticia isso. E aí isso vai chegar e atingir a gente no segundo ponto, que é a nossa percepção psicológica de que nós somos imortais, mas com a consciência de que somos mortais. É louco isso porque a criança ela ainda não tem noção da morte, ela vai construindo essa noção da morte quando ela vai tomando contato com ela. A criança inconscientemente acredita que ela e os pais dela são imortais. E nós ainda temos esse gatilho no nosso inconsciente. Nós acreditamos inconscientemente que nós podemos ser imortais, só que conscientemente nós sabemos que somos mortais e isso gera um conflito dentro da gente. E é por isso que essas catástrofes, por isso que quando a gente vê coisas ruins hoje no mundo, isso salta tanto aos nossos olhos, porque a gente vive num relativo conforto, a gente vive numa relativa situação de que a morte não é mais algo tão premente. A gente não vai ser invadido por vikings que vão matar todo mundo, a gente não vai entrar numa guerra entre 2 países que a gente não sabe nem por que eles estão brigando e aí de repente invadem meu país e eu sou morto. A maioria da humanidade não vive mais essa realidade. Claro que, de novo, existem pontos na Terra que são pontos específicos de consciência que essas coisas ainda acontecem. E acontecem justamente para que a gente não esqueça do que a gente já passou. A gente passava guerras em escalas globais. Eu não estou falando da Segunda Guerra Mundial, eu estou falando da Europa. Na Idade Média, por exemplo, que estava em guerra, todo mundo estava sempre em guerra com todo mundo, as pessoas morriam à torta à direito, ou de fome, ou de batalha, ou de doença. Então, esse tipo de percepção hoje, a gente vive num mundo mais seguro para nós. O nosso consciente, ele tem noção de que a gente tem poucos riscos em volta da gente de morte, e o nosso inconsciente se acomoda um pouco com isso, de olhar e falar assim, ok, eu vivo num mundo mais seguro hoje, talvez a minha imortalidade possa ser uma realidade. Só que quando a gente conscientemente vê alguém morrendo, vê uma tragédia, ou vê alguma coisa como alguém ser assaltado, alguma coisa que tira a gente da zona de conforto, essa noção de mortalidade, ela começa a entrar em conflito. E é aí que a gente começa a sentir medo. Que a gente fala, opa, eu sou um ser frágil, será que eu posso ser morto? Será que isso está perto de mim? Poxa, mataram alguém no meu bairro, podia ter sido eu. E essa questão de acreditar na sua imortalidade e ter consciência da sua mortalidade, na verdade, Sigmund Freud já falava isso desde 1917, quando ele disse justamente isso, que o ser humano tem consciência da sua imortalidade, mas o seu inconsciente ainda acredita numa imortalidade.
Então esses fatos que acabam se tornando destaques, eles acabam chamando tanto a atenção do nosso inconsciente que traz para fora esse medo quase que irracional que a gente tem e uma sensação de insegurança que traz pra gente, que a gente não consegue explicar. E isso faz com que a massa, a grande galera, acabe votando, ou escolhendo governantes, ou escolhendo planos de governo, muitas vezes baseados numa falsa promessa de segurança. Como se, olha, o mundo está perdido, o mundo está acabado, eu vou dar eu vou trazer essa noção de segurança de volta para vocês. E as pessoas estão tão desesperadas por causa desse conflito entre consciente e inconsciente que elas acabam acreditando em qualquer coisa, e aí normalmente a massa acaba votando em peso nesse suposto salvador. Então isso é muito comum de acontecer na história da humanidade, isso não é uma exclusividade que está acontecendo exatamente agora no mundo, isso acontece o tempo todo. Esse salvador da pátria que promete resolver esse conflito entre o nosso consciente e inconsciente, normalmente é quem a gente escolhe para nos liderar. E aí, por fim, eu quero fazer agora uma provocação para você. Se você não concorda com nada do que eu disse, ainda vou te pedir uma última chance. Tem um livro chamado Factfulness. Esse livro é de um cara chamado Hans Rosling, e ele escreveu um livro, basicamente a ideia desse livro é que hoje a humanidade, por causa do acesso a muita informação, todo mundo vive de dar opiniões, e as opiniões não são baseadas em fatos. E quando uma opinião não é baseada em fato, ela não serve para nada. Ela tem que ser baseada num fato. E aí sim, a partir do momento que você começa a dominar aqueles fatos, você consegue emitir uma opinião que pode não ser a opinião mais embaçada do mundo, mas pelo menos já começa a ter uma base. É muito legal esse livro, eu vou estragar uma parte do livro, mas é muito legal esse livro porque em algum momento ele faz uma pesquisa com um monte de seres humanos e chimpanzés sobre índices do mundo. Então, por exemplo, ele joga lá, qual é o índice de pobreza do mundo e dá alternativas, qual é o índice de fome no mundo e dá alternativas. E, bizarramente, os chimpanzés acertaram mais do que a gente, porque a gente tende a exagerar as coisas e achar que o mundo é muito pior do que ele é, e todos os seres humanos que participaram dessa pesquisa, quando eles não sabiam qual era, por exemplo, o índice de pobreza no mundo, eles chutavam sempre o índice mais absurdo. E o índice de pobreza era muito menor. A mesma coisa com todos os outros índices. Ele começou então a mostrar que as nossas opiniões, elas não são construídas por nós mesmos. Nós não vamos buscar fatos. Nós vamos simplesmente comprar ideias que vêm de fora, a gente constrói nossas opiniões baseadas normalmente em notícias ou percepções que não são feitas através de um estudo ou de uma ciência, e aí a gente começa a emitir essas opiniões e por causa desse conflito de consciente e inconsciente, a gente tende a achar que as coisas são muito piores. Então faça esse convite, esse livro tem em português, dá para comprar, ele não é tão fácil de achar em livraria, mas dá para vocês encomendarem. Vou deixar o link aqui embaixo do livro para vocês encontrarem esse livro e comprarem. Então se você ainda tem dúvidas com relação a isso, eu te faço esse convite, leia esse livro, ele é muito legal para ensinar a quebrar esse padrão da gente emitir opiniões que não são baseadas em fato, e também para quebrar um pouco essa visão que a gente tem de mundo, que o mundo hoje está muito ruim. É muito legal porque ele traz um monte de fatos mostrando que o mundo melhorou 1.000.000% do que era antigamente, e ele ainda conversa muito com a gente sobre essa nossa questão de querer exagerar as coisas porque parece que as coisas são muito ruins. Então fica essa provocação final, não precisa acreditar só em mim, dá uma lida no livro, vê o que vocês acham, vê também do que eu falei, o que valeu pra você, o que te fez pensar, o que não fez, o que você concorda, o que você não concorda. Se você tiver uma visão diferente, coloca aí nos comentários, a gente vai estar lendo, eu e o Bruno vamos estar lendo. Em breve o Bruno já vai estar 100% de volta aqui no canal com os vídeos, essa semana aqui que eu tô lançando esse vídeo, a gente já tá voltando a gravar junto, então em breve teremos de novo a dupla Léo e Bruno aqui no canal. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.